Olá, eu sou Elaine Piovesan, prof de vitrinismo do curso de Design de Moda do Centro Europeu e estou aqui para falar um pouquinho sobre planejamento de vitrine. Tem alguns itens que são importantíssimos quando se planeja uma boa composição de vitrine. Tem que se pensar no layout dessa vitrine, no tema que vai ser exposto, na curadoria das peças para fazer um styling bacana da coordenação dos looks e também a ornamentação. Outro item que também é bem importante, aliás, são 3 fundamentos importantíssimos do vitrinismo que cabem muito bem para compor uma composição estética da vitrina, são o conceito, a harmonia e a sensação. Conceito diz respeito a toda a ideia da marca, da loja, o lifestyle do público-alvo. A harmonia fica por conta das cores, do ritmo dos manequins e da coordenação dos looks. E a sensação é o principal, porque ela mexe com a memória afetiva dos consumidores. E isso é bem importante. A criatividade também tem que ser levada em consideração, porque para fazer uma composição de vitrina é preciso antes um plano para a aprovação desse lojista, né? Então, primeiro a incubação da ideia, né? Qual vai ser o tema dessa composição estética? E aí o vitrinista tem que prestar atenção na estação do ano, no lifestyle desse cliente que compra nessa loja, né? Essa vitrine é um meio de comunicação, ela tem que comunicar com o cliente. E para isso, ele precisa fazer um orçamento dos materiais que vão ser colocados nessa composição. Toda a composição estética precisa de elementos decorativos, isso é bem importante. A aprovação da ideia, o cronograma dessa vitrina, quando que ela vai ser realizada e depois a realização da vitrina. Uma dica bem importante para quem faz composição de vitrina é fotografar a composição logo após a realização, porque aí você consegue perceber alguns detalhes que passam quando você está fazendo a vitrine. Você não consegue perceber algumas imperfeições e pela foto você consegue observar e corrigir. Como eu falei, dentro dos itens de composição de vitrina, uma coisa bem importante é saber qual é o público-alvo. A persona que compra nessa loja, isso é bem importante, porque tem alguns itens de decoração da própria loja que tem que aparecer na vitrine para sinalizar para esse cliente que aquela loja foi feita para ele. Como eu falei, a vitrine é uma comunicação com o consumidor e ter elementos que digam respeito à vida desse consumidor é muito importante dentro da composição estética. Outra coisa também que é bem legal de se saber é sobre os produtos que estão sendo expostos. Isso ajuda na coordenação dos looks, no styling, na disposição desses materiais dentro da vitrina e fazem com que o cliente enxergue de uma maneira muito mais visual, de uma maneira muito mais na íntegra os produtos que estão sendo expostos. Um outro item importante é o objetivo desse layout. É uma vitrina de Dia dos Namorados, é uma vitrina de Natal, é uma vitrina de Dia da Criança, né? É preciso que o consumidor identifique o tema dessa vitrine quando ele está observando. A curadoria das peças também é importantíssimo, né? Porque diz respeito ao lifestyle do cliente, o estilo desse cliente, então combinações únicas. Se é uma loja de roupa corporativa, é claro que a composição e a coordenação dos looks tem que ser muito mais formal. Se é um infantil, o lúdico é a palavra de ordem, né? Para o público masculino, sempre linhas retas, né? E para um público mais arrojado, dá para fazer sobreposições, dá para brincar com elementos de cores, mistura de estampas, tudo isso é bem importante na hora da curadoria das peças para fazer o styling. Outra coisa que também é bem importante e que está se usando muito agora são as experiências sensoriais. A loja toda passa a ser uma vitrina. Então a gente tem a composição estética no campo visual desse consumidor. Ao ele entrar na loja, ele vai perceber uma música que tenha a ver com o estilo daquela loja. Mais para frente ele consegue tocar as peças, sentir a textura, isso é bem importante. O cliente hoje busca experiências sensoriais. E se eu consigo mexer com os 5 sentidos do meu cliente dentro de uma loja, a probabilidade de venda é muito maior, tá? Outra coisa que também é bem importante é você ter em mãos técnicas de exposição, né? Para expor os produtos é importante que esses produtos tenham uma ordem.
principalmente na vitrine. Se eles vão estar só nos manequins, se eles vão estar acolhidos em algum cubo, em alguma colmeia, isso é bem legal também. Nunca expor os produtos no chão. Uma técnica de exposição bem importante que tem que ser levada em consideração é a unidade. Então, se o nosso tema é praia, todos os elementos que estão expostos na vitrine têm que remeter a esse tema. Ele tem que ter uma unidade. A visibilidade também é muito importante. Todos os produtos que estão expostos têm que estar no campo de visão desse observador. Assim ele consegue ver os produtos e consegue ter maior decisão de compra ao ver a vitrine. A originalidade também é muito importante. Vitrinas originais chamam mais a atenção e a vitrina por si só pode se vender. Todo dia tem que entrar alguém na loja para perguntar sobre algum produto da vitrine. Eu até brinco, eu costumo dizer que a vitrine é que nem um antibiótico. Se ela não der resultado em 24 horas, tem que mudar, né? Porque hoje, todo dia, tem que vender uma peça da vitrine através da sua exposição, porque ela é um meio de comunicação. Quanto aos expositores, antigamente, a gente está falando em 1920, 1940, os primeiros manequins que surgiram foram os manequins mais tradicionais, então eles tinham toda a fisionomia humana, eles tinham cabelos, cílios, os trejeitos das mulheres daquela época, né? E ao longo dos anos, os manequins também foram sendo modernizados, eles foram acompanhando, né, a evolução da sociedade. Houve um tempo que eles foram guilhotinados, então os manequins não tinham a cabeça. Depois veio os manequins com umas posições mais inusitadas, umas posições esportivas. Logo, junto com esses expositores, vieram os manequins cabeça de ovo, que é o que a gente vê até hoje, que eles são super atemporais. Logo depois vieram os manequins estilizados, então são os manequins que têm algum trabalho artístico, eles são estampados, eles têm textura, têm cores diferentes. Ou são de madeira. E agora, em 2018, os que estão mais em alta são os manequins que têm uma leve fisionomia. Então, eles têm um relevo de nariz, de orelha, de olho, mas não tem o olho humano. E eles têm acessórios, então os cabelos são bem uns cortes bacanas, de cores inusitadas. E agora tem os acessórios para os manequins. Então você pode colocar uma pintinha no manequim, você pode colocar um cílio comprido, uma sobrancelha. E esses acessórios fazem a diferença, porque eles dão uma ludicidade para a composição, é bem bacana. Um outro detalhe que também é importantíssimo numa vitrine é a ornamentação. A ornamentação é necessária, é preciso que tenha um elemento decorativo na composição estética da vitrina, porque é isso que vai mexer com a fantasia do consumidor. É uma cadeira, uma bicicleta, uma flor, qualquer elemento que não seja um produto de venda. Isso é bem legal porque dá uma certa... um certo aconchego para o cliente e ele acaba se interessando por aquela composição. E o acabamento também é muito importante, por isso que eu aconselho sempre, depois que faz uma composição de vitrina, vai na frente da vitrina e tira uma foto, fotografa, faz um registro dessa composição, porque é nesse momento que você percebe algumas imperfeições e ali você consegue alterar. Obrigada, quero agradecer a todos aqui do Centro Europeu e se alguém tiver alguma dúvida ou quiser falar pessoalmente comigo, vai na aba de perguntas aqui do Mundo Centro Europeu, pode deixar sua dúvida ou me procurar por aqui. Valeu, até a próxima!